Obrigado, senhor presidente. Eu peguei hoje esse espaço aqui e vou entrar numa questão que nunca foi pauta minha. É uma pauta de alguns colegas aqui dentro. Mas como nós aqui, vereadores, a gente tem que atender a todos que nos procuram na cidade, então eu vou fazer essa minha fala de hoje pedindo o apoio dos nobres colegas para que a gente realmente faça uma análise mais profunda do que aconteceu na questão das merendeiras das escolas com referência à Codeca, tá? O que acontece? Várias senhoras me ligaram me dizendo que o que está acontecendo? Eu não sabia disso. Então, eu estou discutindo aqui com os colegas para que a gente vá a fundo investigar se realmente isso está acontecendo ou não. O que estão fazendo? Estão pegando, por exemplo, a pessoa que é uma merendeira do Pioneiro e que trabalha numa escola do Pioneiro e estão botando ela trabalhar na escola lá em San Ciro. Quando possível, uma parte. Estão pegando a merendeira que era da escola lá do Planalto, por exemplo, e estão botando ela a trabalhar ali no Cinquentenário. Ou seja, isso são pessoas, senhoras merendeiras que me ligaram, que me contaram. A gente aqui, eu e os colegas, a gente vai investigar, nós vamos nos aprofundar para ver se isso é verídico. Se for verídico, nós não vamos tolerar uma coisa dessa, porque não tem porquê pegar uma pessoa que trabalha no próprio bairro e colocar num outro para fazer o mesmo serviço. Isso é inadmissível. Então, eu faço essa fala hoje aqui, pedindo para os colegas que a gente faça uma investigação para ver se isso realmente procede. Porque se procede, não podemos aceitar esse tipo de coisa. E sem falar que também é fala delas, né? Eu tenho que me aprofundar para ver até onde é verídico, mas que pessoas extremamente profissionais, né, com documentação e tudo, cursos profissionalizantes e tudo mais, que estavam trabalhando, né, foram demitidas e no lugar foi contratado gente que não tem a mesma especialização. Então, eu gostaria aqui o apoio da casa para que a gente fizesse um levantamento para ver se isso é verídico ou se não é. A minha fala seria essa. Passo a sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Fantinel. Nós estamos acompanhando essa situação já de algum tempo e ela não é nova, né? No passado, os vereadores já acompanharam o problema das terceirizadas, cada troca de terceirizada. Mas o que ocorre é que, nesse momento, a gestão fez uma opção de estabelecer um contrato com a Codeca, né? Um contrato que é emergencial por 6 meses e depois vai ter um processo seletivo para que essas trabalhadoras sigam contratadas pela Codeca. Essa seleção que aconteceu, ela se deu pela busca de currículos, né? E nós alertamos à época, eu estive inclusive na assembleia do Sindilimp, junto com uma assembleia das merendeiras, outra das higienizadoras, de que, à época, aquilo que se tinha era de que emergencialmente ficaria a Codeca e que se manteriam as trabalhadoras que já atuavam e que quisessem continuar. Isso foi posto, né? A diretora Maria de Lourdes apresentou, então, a prefeitura fez todo o esforço, a Codeca também. A Codeca inclusive, teve que mudar, né, a abrangência das suas atividades para que as merendeiras também pudessem ser contratadas por ela, já que esse não era um serviço que a Codeca prestava. Mas a informação que veio da Codeca era de que, do ponto de vista legal, eles tinham que fazer esse recebimento dos currículos, com critérios. E aí foi que o bode veio para a sala, por quê? 3.000 currículos vieram para a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul para fazer essa contratação emergencial. E, nesse caso, não se criou nenhum critério que priorizasse uma pontuação para as merendeiras e para as higienizadoras que já estavam. Então, nós vamos ter um problema no interior, vereador Fantinel. Porque em muitos lugares do interior das nossas escolas tem a merendeira e a higienizadora que está lá em Fazenda Souza, Sim, que está em Vila Oliva, que está na Criúva, que está no Sebastopol, que está lá na Forqueta Abaixo, e que nós não vamos ter outra pessoa, talvez em alguns casos. E essas não foram selecionadas. Então, é um problema. Eu também recebi várias reclamações. Algumas delas que tinham 10, 15 anos morando ao lado da escola não foram selecionadas, pontuaram 0,
Foi feito o recurso pelo sindicato, todos os recursos indeferidos. Eu tenho umas 30 mensagens aqui no meu celular desses casos, de merendeiras e higienizadoras que estavam na escola, foi indeferido, e agora, na seleção, vai ser um outro problema. A maioria ficou, permaneceu, mas o razoável é de que elas permaneçam na mesma escola, principalmente se a escola é do lado da casa, para não ter que dar um outro problema. Então, estamos atentos. Espero que isso não gere mais problema. Eu citei aqui o caso das gestantes, vereador, que é gravíssimo. A vereadora Rose também está acompanhando. As gestantes, então, teriam licença maternidade. Elas foram demitidas. Não poderiam ser demitidas, porque elas teriam a licença maternidade e depois ainda o período de estabilidade. Então, são inúmeros problemas que essas, em geral, mulheres estão sofrendo e precisam de resposta. É pertinente a sua colocação. Não, e é onde eu quero me aprofundar, agora ouvindo o que o senhor falou, Lucas, vereador Lucas, a respeito do currículo e tal, né? Eu tenho aqui no meu celular, por exemplo, o currículo de uma pessoa que acredito que não exista um currículo melhor que esse. Não exista. Aliás, não seria nem para merendeira. Essa é uma pessoa que poderia trabalhar numa cozinha de um hotel. Tá? E ela já trabalhava como merendeira há vários anos. E simplesmente foi demitida. Né? A parte, vereador. Então, eu vou me aprofundar quais foram os critérios utilizados para contratar essas pessoas. Tem que apresentar currículo porque tem que estar dentro de um certo padrão. Bom, padrão melhor do que esse aqui que eu recebi, impossível. Então, de repente, tem algum outro tipo de critério aí que eu não estou sabendo que eu gostaria de saber. Eu vou a fundo para saber como é que foi feita essas escolhas. Sua parte, vereador. Só para tentar ajudar nessa discussão, ontem eu tive em conversa com o procurador do município e também com o gerente jurídico da Codeca. O que foi dito... Uma parte, vereador. Bom, era necessário fazer essa seleção e não podia ser só daquelas que estavam trabalhando, porque a Codeca é uma empresa de economia privada, mas ela tem que fazer um concurso público, né? Não é concurso, uma seleção pública, né? Então, não poderia pegar só aquelas que seria o ideal. Outra coisa que teve muitos problemas, e aí eu acho que os vereadores, junto com o executivo, vai ter que ver como resolver, de muito preenchimento de algumas coisas erradas, mas o mais grave é que a empresa, essa GFG, ela colocava na carteira dessas merendeiras e higienizadoras como supervisoras. Teve várias nesse caso. Então, tu comprova a tua profissão é supervisora? Não, tu pode ter todo um currículo anexado. Foi erro das empresas, isso há anos já vem. E tem várias coisas, então, que, assim, esta coisa nos foi dada essa garantia, e eu acredito que isso vai acontecer, de que quem estava naquela escola continuará naquela escola. Mesmo que agora dê uns problemas assim, porque elas ainda não foram encaminhadas para as escolas, né? Então, isso tem essa garantia. E mesmo o vereador Lucas também, ontem conversando com o sindicato, foi nos dito que, se lá em Fazenda Souza não tem alguém da seleção, vai ser chamada uma daquela que se inscreveu, mesmo que não estivesse com a pontuação. Obrigado. Sua parte, vereador Scalco. Obrigado, vereador Fantinel. Até eu estava aguardando dar um mês, mais ou menos, para botar um pedido de informações, até nessa casa aqui, sobre... Eu gostaria de saber o custo que essa operação vai dar à Codeca. Quanto é que a prefeitura vai pagar por essa contratação toda? Porque eu noto que quem tomou conta é o sindicato, né? Então, a gente tem que saber se está onerando mais os cofres públicos ou não essa transferência toda. Porque fazer aporte na empresa dessa forma também eu não acho correto. Então, vamos ter que esperar para ter informações mais embasadas sobre isso. Obrigado. Uma parte, vereador. Sua parte, vereador. Vereador Scalco. Não, eu ia responder, mas depois você... Mas eu só quero lhe dizer uma coisa. Esse pedido de informações eu acho que é importante. E até voltar um pedido de informações que o senhor fez sobre a questão da FAS. Né? É um tema muito delicado, super salários, que não pediram para ter salário, né? Foram direitos adquiridos, né? Mas a respeito das terceirizadas. E quando a gente fala em terceirizada, vereador Fantinel, e esse é um tema que o senhor levantou, que nos preocupa, porque todo ano é a mesma história para as trabalhadoras, sabe? Então, assim, agora, elas ficaram sem receber, as crianças ficaram, as professoras ficaram na mão, os direitos estão na mão, né? Os direitos sem vai ter lanche, que ser na justiça? Isso.
Então, olha só o imbróglio todo. Por isso que a gente precisa. Olha aí o que o vereador Renato está falando. Tem festa junina nas escolas, que quem ajuda são as merendeiras, é o pessoal da higienização. Olha só o caos que vai virar nossas escolas. Então, essas terceirizações aí dessa forma... Era isso, senhora presidente. Obrigado. Obrigada. Declaração de líder bancário PDT.